Muito bem, vamos falar agora com você aqui, torcedor do Bahia, no Nerd Bahia. Você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva, ajude o Nerd Bahia a chegar a 10 mil inscritos ainda neste mês de abril. Esse vídeo está sendo gravado no dia 16, né? Já passamos dos 8 mil inscritos, estamos com 8.100 e algo por aí. Então, digamos que estão faltando 1.900 inscritos. Eu tenho certeza que você, torcedor do Bahia, vai chegar junto e vai trazer mais 1.900 inscritos aqui para o canal, fazendo essa comunidade crescer. Lembre-se, não importa de que estado a pessoa é. Quanto mais pessoas falando do Bahia, a gente vai, digamos assim, passar por cima da mídia do eixo, que não trata os clubes do Nordeste com o digno respeito. Lembre-se que recentemente, olha só como são as coisas. O O'Higgins teve um gol anulado. O O'Higgins, presta atenção, torcedor do Bahia. O O'Higgins teve um gol anulado pela Sul-Americana contra o São Paulo, porque o jogador do O'Higgins empurrou o jogador do São Paulo na área e fez o gol. Exatamente, quase que parecido com o que aconteceu com Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Vocês estão lembrados, né? E no jogo Bahia e Palmeiras, o gol não foi anulado, não. O jogador do Palmeiras empurrou o David Duarte, que saiu voando, que nem o Superman, não é? E aí sobrou a bola ali na área, bateu no pé de Mingo e entrou o gol. O VAR nem chamou. Mas pela Sul-Americana o gol foi anulado. E sabe o que foi que a mídia do eixo estava falando? Não, o gol foi anulado corretamente. O jogador do O'Higgins empurrou o jogador do São Paulo. Tá aqui, ó. Agora, quando foi Palmeiras e Bahia e Palmeiras, ESPN, Globo, todo mundo dizendo que foi gol legal. Não, foi gol legal, que choradeira do Rogério. Rogério é muito chorão. E aí, ó, o David Duarte pegou agora 4 jogos sem jogar, vai pagar uma multa de 500 mil. O Cadu Santoro pegou 15 dias de suspensão. O Rogério Ceni pegou um jogo. Só fumo no Bahia. Portanto, você deixa de merda. Você mesmo aí. Ai, nerd, você é torcedor do esporte. Deixa de besteira. Eu vou aqui falar do Bahia. Quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. Porque se não é nós, se não somos nós falando do Bahia, seja torcedor do Bahia ou não, quem é que fala do Bahia que não é torcedor do Bahia? Eu, Luiz Heitor, Felipe Luna, Selmo Camargo. Pessoal do Bora por Racha também está falando num canal novo que eles criaram. Muita gente fala. Assim como também estaria falando do esporte, estaria falando, por exemplo, ontem o Selmo Camargo, que é torcedor do Ceará, ele fez um pós-jogo da vitória do esporte sobre o Maranhão na Copa do Nordeste por 5-0. Acabou isso, gente. Se a mídia do Bahia, se os influenciadores do Bahia só querem falar do Bahia, tá tudo bem. Cada um segue um caminho de carreira que escolhe. Mas se nós, que somos de outros estados, também queremos falar do Bahia, queremos falar, sei lá, do Ceará, do Fortaleza, queremos falar de Pernambuco, qual é o problema? Não tem problema nenhum não, gente. Ou você fica com a gente, ou você fica com a galera do Eixo Rio-São Paulo, ou então somente com os influenciadores do Bahia, no qual a maioria é baba-ovo e puxa-saco do Grupo City. Ponto. É isso aí, ok? Emocionados, que não conseguem criticar o Grupo City. É simples. Meu recado é direto, tá? Quem se doeu, dane-se. Tô nem aí. Bom, galera, olha só. A Copa do Nordeste está rolando e o Bahia não está fazendo parte da Copa do Nordeste, ok? Eu arrisco a dizer, sinceramente, que se o Bahia tivesse hoje na Copa do Nordeste, estaria fazendo, no mínimo, a mesma campanha que o Sport está fazendo, que é liderando o seu grupo com os pés nas costas. Do Sport, todo mundo sabe que o Sport está enfrentando problemas, teve problemas aí para remontar o time e tudo mais, e hoje o Sport, como vocês estão vendo aí nessa tabela do grupo do Sport, o grupo C, o Sport é líder absoluto do grupo C, tem 12 pontos, são 4 jogos e 4 vitórias da equipe do Sport, um saldo positivo de 10 gols, então o Sport é líder absoluto deste grupo. Inclusive já está até classificado, né? O próximo jogo do Sport será contra a equipe do Fortaleza no Castelão pela Copa do Nordeste. O jogo é dia 29. Dia 29, Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Mesmo que o Sport perca ou empate, enfim, que o Sport não tenha uma vitória, um triunfo, o Sport está classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. Tudo indica, ainda não é garantido, mas tudo indica que o Sport deva jogar com Vitória ou com Asa de Arapiraca, um dos dois. Nesse momento seria o Asa. O Vitória é o líder do grupo, o Asa é o segundo, mas o Asa está coladinho no Vitória. Então, se na próxima rodada o Vitória empatar
e classificar na segunda colocação, porque o Asa venceu e passou Vitória, teremos Sport e Vitória na Ilha do Retiro pelas quartas de final. E aí o torneio já começa a ficar um pouco mais apimentado. Verdade seja dita, tanto Sport como Ceará, Fortaleza e Vitória não estão jogando esse primor de futebol, mas é o suficiente para estarem nas cabeças dos seus grupos. O Vitória está aí liderando o grupo dele, né? O Vitória é o líder, venceu por 3-1 a equipe do Piauí. O Ceará não é o líder do seu grupo, porque está no grupo do Sport. O Ceará está no grupo do Sport, mas mesmo assim o Ceará está aí na segunda, terceira colocação. Se der bobeira, vai passar também na segunda colocação. Tem que ter cuidado com os clubes que estão vindo atrás, mas se der bobeira, vai passar na segunda colocação. E o Sport, né? E tem aí o Fortaleza que é vice-líder do seu grupo, está atrás da equipe do Retrô, mas nesse momento o Fortaleza tem um jogo a menos, porque ainda vai jogar hoje. Hoje à noite o Fortaleza joga pela quarta rodada da Copa do Nordeste, tá? E aí, ó, onde é que entra o Bahia? O Bahia hoje poderia estar jogando a Copa do Nordeste. E se o Bahia estivesse jogando a Copa do Nordeste, muito possivelmente o Bahia seria franco candidato ao título. Porque o Bahia tem o melhor orçamento, o Bahia tem o melhor elenco, o Bahia realmente tem o time mais forte da nossa região. Claro, em um jogo de quarta, de semi, de final, por exemplo, contra o Ceará, Vitória, Sport e Fortaleza, pode ser que o Bahia perdesse esse jogo e fosse eliminado ou perdesse o título? Pode, porque o futebol é 11 contra 11, não é? Mas muito possivelmente o Bahia seria novamente campeão da Copa do Nordeste. Pelo menos eu acho isso, tá? Eu acho isso, porque a gente vê o Sport, um time em reconstrução. Para que você tenha uma ideia, o melhor jogador do Sport ontem foi Carlos Depena. Jogou pra caramba, velho. Depena jogou demais ontem, demais. E foi um jogador que o Bahia não quis. Tanto Depena como Iago Felipe não estão no Bahia hoje. O Bahia dispensou os dois e eles estão no Sport, fazendo bons jogos. O Iago Felipe, nos últimos 2 jogos, não fez boas partidas, não, porque teve que jogar na lateral improvisado. Então não é a dele, né? Não é a dele, tanto é que ontem ele foi poupado, não jogou. Ontem o Sport não levou o Felipinho pro jogo, não levou o Zé Lucas, não levou o Zé Gabriel, não levou o goleiro Thiago Couto, não levou o Iago Felipe. Foi um time realmente reserva, bem mesclado, e mesmo assim venceu o Maranhão por 5-0. Mas eu arrisco a dizer que a temporada nesse momento de Iago Felipe no Sport é boa, e a de Depena também. Depena foi o dono do jogo. Então, ó, moral da história, 2 jogadores que o Bahia não quis ficar, estão no Sport, estão jogando bem, estão vestindo a camisa do Sport e estão vestindo com, digamos assim, com responsabilidade. Então, eu arrisco a dizer que sim, o Bahia hoje poderia ter sido um forte candidato a ser campeão da Copa do Nordeste. Agora, o Bahia não está na Copa do Nordeste, não é culpa do Bahia, porque o Bahia é o atual campeão nordestino e também é o atual campeão estadual. Então, o Bahia, dentro de campo, fez por onde está na Copa do Nordeste. O que acontece é que a CBF mudou o regulamento e este ano times que jogam campeonatos internacionais não participam dos torneios regionais, não é? Então o Bahia, como é o único clube do Nordeste que está disputando um torneio internacional, ou pelo menos estava, que era pré-Libertadores, o Bahia ficou de fora da Copa do Nordeste. Mas eu tenho certeza que você, torcedor do Bahia, está sentindo falta da Copa do Nordeste. E aí é uma mescla de competência do Bahia. Aliás, incompetência. É uma mescla de incompetência do Bahia com um pouco de nostalgia do seu torcedor. Nostalgia de que o torcedor estava acostumado a ver o Bahia jogar a Copa do Nordeste, está vendo a Copa do Nordeste acontecendo e gostaria que seu time estivesse jogando, principalmente quando o Bahia passa uma semana inteira sem jogar. São muitos dias sem futebol, a galera meio que dá uma abandonada, meio que larga um pouco o clube, vai viver a sua vida, porque não tem jogo. Pô, se não tem jogo, eu vou no shopping com a esposa, eu vou no cinema, eu vou assistir um filme na Netflix, eu vou bater uma pelada, eu vou para um barzinho, conversar besteirada lá com os meus amigos, tudo que tira o foco do futebol, né? Isso pode acontecer. E aí o que é que acontece? Também é uma mescla de incompetência, porque o Bahia não foi competente de passar pela equipe do O'Higgins na pré-Libertadores e hoje poderia estar na fase de grupo da Libertadores ou pelo menos disputando uma Sul-Americana, que é o caso do O'Higgins. Então sim, houve aí um pouco de incompetência do elenco do Bahia também, senão o Bahia teria jogado nesse meio de semana contra a equipe do São Paulo pela Sul-Americana. Digamos que o Bahia seguiu o caminho do O'Higgins, ok? O Bahia eliminou o O'Higgins. No caso, foi o O'Higgins que eliminou o Bahia, mas o Bahia eliminou o O'Higgins. Na disputa seguinte, o Bahia perdeu para o seu adversário, como o O'Higgins perdeu,
caiu para a Sul-Americana, massa. Ia continuar uma trajetória internacional. Estaria jogando com o São Paulo agora. Estaria jogando com o São Paulo. A gente não sabe quanto seria o jogo, mas teria jogado contra o São Paulo no Morumbi. Se não me engano, acho que o jogo foi no Morumbi. Então, hoje, em vez de estar falando deste vídeo aqui da Copa do Nordeste, eu poderia estar falando do que aconteceu no jogo São Paulo e Bahia pela Sul-Americana. É ou não é? Então, gente, eu entendo o torcedor do Bahia. Eu só não entendo o torcedor do Bahia que faz questão de descredibilizar a competição porque o Bahia não está. Para mim é dor de cotovelo, tá? Para mim é dor de cotovelo. A Copa do Nordeste está com uma assistência de público fraca? Beleza. A Copa do Nordeste está com nível técnico fraco? Tá tudo bem. Mas para mim está descredibilizando a competição porque o Bahia não está. Porque se o Bahia estivesse na Copa do Nordeste e estivesse fazendo a campanha que o Sport está, 4 jogos, 4 triunfos e com 10 gols de saldo, o torcedor do Bahia estaria aqui dizendo que o Bahia estava jogando muito, que o grupo cita quem sabe, que Rogério Ceni é Deus e que blá blá blá, que bebê, que bibibi, bobobó. Coisa que eu já escutei muitas vezes, né? Então, já que não está jogando, fica assistindo, fica de boa, se dedica à Copa do Brasil, se dedica ao Campeonato Brasileiro. Este ano não tem desculpa de calendário, não tem desculpa. Este ano não tem desculpa de calendário apertado. O Bahia não está na Sula, não está na Libertadores, não está na Copa do Nordeste. É Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Brasil do Bahia é neste fim de semana contra a equipe do Flamengo. E depois vai pegar o Remo na próxima quarta-feira, dia 22, pela Copa do Brasil. O jogo será na Fonte Nova. Será que o Bahia vai se vingar do Remo? Acredito que sim. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Você, torcedor do Bahia, ó, tamo junto. Traga mais torcedores do Bahia aqui pro Nerd Bahia. Vamos fazer essa comunidade chegar a 10 mil inscritos. Tchau, galera.